Então, pessoal, dando prosseguimento, esse sexto vídeo aqui, tem uma sessãozinha bem curta aqui, falando sobre o ponteiro de instrução. A gente já até comentou antes, né? Só que vamos falar algumas instruções. Quando é que você pode atualizar? Não existe move ponteiro de instrução de determinado valor, tá? Você atualiza o ponteiro de instrução, IP, EIP ou RIP, com as instruções de salto, de chamada a uma subrotina ou mesmo de retorno da subrotina. O RET é um push, pega um dado da pilha, que é o endereço de retorno. Tá? Então não tem muito mistério. Voltando agora para registrador de flags, né? Então existe o registrador de flags. Esse aqui são as flags, essas registrador contém as flags matemáticas tradicionais desde a primeira versão do PC, né? Quer dizer, você tem a flag de carry, de paridade, zero, sinal, overflow. Essas aqui são flags matemáticas que estão com fundo cinza aqui. Essa flag auxiliar é um carry do quinto bit. Então você usa muito essa flag auxiliar aqui para fazer conversão de binário para BCD, BCD para binário. Tá? Não vou entrar nesse ponto de detalhamento não, mas é uma flag matemática atualizada com qualquer operação de conta. Tá? Dentro do registrador de flags você tem outras flags também de interesse bem importantes, né? Talvez essa aqui seja a mais importante, a flag de interrupção. Se essa flag estiver ativada, o seu processador admite interrupções, interrupções externas, né? Pela IRQ, a NMI não, tá? Só as pelo pino int-r. A NMI é não mascarável. Então você não mascara por essa flag. Tem essa trap flag aqui, que a gente vai ver lá no capítulo de interrupções, tá? Capítulo 8, falar sobre modo passo a passo. E essa flag de direção. Lembra das instruções de string, que o SI e o DI são incrementados? Você poderia decrementar também, era só setar o DF, fazer DF igual a 1. Tá? Não, no PC o DF é 0 e ponto final, ninguém mexe nele, DF é 0 mesmo. Tá? Ou seja, você incrementa o endereço com o DF igual a 0. Tá? Um DF igual a 0. Tá aqui a explicação. Tá, não interessa pra gente. Diferença entre carry e overflow. Essa é a dívida de eletrônica digital, né? O carry, você meramente é o que sai ali do somador. E o overflow é disso se você extrapolou os limites. Basicamente, eu vou jogar por alto aqui, né? Detalhes serão omitidos, mas bota uma coisa na cabeça se ouvir o galo cantar em algum lugar. Você usa a flag de carry para controlar desvios condicionais quando está usando inteiro sem sinal, unsigned. E usa a flag de overflow para quando você está usando com sinal. Vai comparar dois caras, unsigned int, vai usar flag de carry, signed int, flag de overflow. Tá? Por hora ouvi dizer, não vou entrar em detalhes. Lá no capítulo 4, jump condicional, a gente vai, que é um capítulo de assembly, quando a gente falar em jump condicional, aí eu vou tocar de novo no assunto sem entrar em detalhes, porque não é o foco a gente escovar bit ao extremo aqui na disciplina. Tá ok? Então vamos prosseguir. Para que servem as flags matemáticas? Ora, as flags matemáticas servem para, basicamente, para controle de saltos condicionais. Então você vai fazer por exemplo, eu vou pegar esse segundo caso aqui. Como é que eu posso compilar isso aqui em instruções do assembly? Eu posso, por exemplo, aqui fazer uma subtração de A menos B
e verificar se o resultado deu 0 ou não deu 0. Então, quando você faz qualquer operação matemática, todas as flags matemáticas são atualizadas. E aí as flags dizem o quê? Características das últimas operações matemáticas. Aqui, esse bit aqui vai estar em 1 se o último resultado deu 0. Vai estar em 1 se o último resultado deu overflow, se deu negativo ou se deu carry. Essas duas aqui, deixa para lá. Tá? Então você pode fazer uma opção, fazer uma operação A menos B, e aí usar uma instrução de salto condicional. Jump no zero, fora. Salte se não deu 0. Então tem essa instrução. Salte se não deu 0. Tá? Tem jump no zero, jump zero, jump carry, overflow. E a gente vai ver lá no capítulo 4 que existem instruções que combinam mais de uma flag. Tá? Bom, basicamente é fazer aqui você poderia, nesse anterior, poderia fazer uma subtração também. Faz A menos B, vê se deu negativo e deu 0. Tá? Não vou entrar por enquanto nesse mérito. Mesmo porque a família PC te mastiga, deixa bem tranquilo para o programador. Ela oferece uma instrução, como a gente vai ver lá no capítulo 4, que é a instrução compare. Essa compare, ela não afeta os operandos. Ela só vai dizer se é maior, menor, maior ou igual a nível de hardware. E nem que para isso ela precise examinar mais de uma flag. Tem instrução que depende de até 3 flags para fazer o salto. Vou deixar esse assunto para o capítulo 4. Tá? A gente chegar lá, porque a gente vai ver o assembly propriamente dito. Aí, essa aqui foi uma versão, o flags, registrador de flags, que era puramente chamado de flags, passou a ser chamado de E-flags, 32 bits. Né? São algumas flags aqui que não são flags matemáticas, são caras aqui para ajudar a multitarefa. Tem flags que dizem alguma particularidade do processador, por exemplo, essa ID aqui. Essa ID, ela diz se o processador pode ou não pode executar uma instrução chamada CPU-ID. Essa instrução CPU-ID, ela veio com algumas versões do 486 em diante. Você roda, CPU-ID, rodou. Ela te dá um código, te coloca um código em EDX. Um código para dizer qual é o processador da máquina. Alguns bits para o fabricante, alguns bits para algumas capacidades do chip, por aí vai. Então, para você rodar essa instrução, você primeiro tem que ver se pode. Então, isso aqui é um bit só de leitura. Você lê esse cara, é 1, posso rodar CPU-ID. Não é 1, não posso rodar. Tá ok? Eu vou falar desses modos de endereçamento de memória de programa nesse vídeo ainda, porque é pouca coisa. E deixar modos de endereçamento de memória de dados para um outro vídeo. Tá? Então, quando você vai endereçar um programa, né, você tem coisas do tipo endereçamento relativo. Você vai saltar, como é que você diz que você vai saltar? Salte para o endereço tal. Aí eu pergunto para você. Você está no programa, né? Fez um programa. De microcontrolador, tudo bem. Você manda saltar para aquele endereço. Ele compila, chega à conclusão que aquele endereço é 25.2bc34 e salta para aquele endereço. Mas, e no PC? Você não sabe aonde o seu programa vai ser carregado. Como é que você faz? Aí existe uma coisa chamada endereçamento relativo. Você só diz o seguinte: salte, eu estou num if lá, if A menor que B. Faz um negocinho à toa e sai. Você vai usar uma instrução de salto relativo. Salte
10 posições à frente. Isso é o salto relativo, né? Tem um endereçamento direto, né? Onde você pode especificar de forma imediata ou pode especificar através de um registrador, né? Que é o endereçamento indireto, né? Por exemplo, você tem uma DLL, vai carregar um conjunto de subrotinas, aí você quer chamar uma subrotina. Então você passa o endereço dessa subrotina para um registrador e dá um jump para o endereço apontado para aquele registrador. Você, quando carregou a DLL, sabe onde ele foi carregado. Então é como se fosse um endereçamento indireto. Sem entrar muito em detalhes aqui. Aqui tem um exemplo até interessantezinho vocês entenderem, né? Como é que eu sei qual é a primeira instrução que é executada no PC quando eu ligo a máquina, né? Essa aqui faz essa aqui é uma diretiva do DOS que ele faz um ponteiro com seletor FFFF e offset 0000. Aí definiu um ponteiro. O ponteiro não é o endereço. Lembre-se, ponteiro é uma coisa, endereço é outra, tá? O endereço aqui é FFFF0. E o ponteiro aqui é um cara de 8 bytes, 4 Fs e 4 zeros, tá? Então, você com ponteiro faz o endereço. Então não confunda. Então aqui você, eu quero ver quais são os opcodes que tem no endereço FFF0. Então peguei o ponteiro e aqui eu imprimi os PDIs, né? Fiz um for aqui para ver os 8 primeiros bytes. E detalhe que eu boto aqui o FFFF, isso daqui %D vai variar de 0 a 7. Tá bom? Dá uma lidazinha, porque só uma lidazinha para resolver aqui. Não tem complexidade nenhuma. O último de teoria desse capítulo vai ser sobre os modos de gerenciamento de memória e dados. Aí dá um background de aluno do IME entender esse assunto, tá? É o diferencial. Você pode ter um curso de microprocessadores aí fora com pouca amplitude, ou pode entender como o aluno do IME deve entender. O aluno do IME tem que estar na vanguarda no entendimento de alguns assuntos. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.